Portal da Vivificação. Pleito Ecumênico da Verdade. Uma ordem que, através da manifestação de seres espirituais, consagram uma obra de revelação permanente do esquecimento e afastamento do ser humano e da sua intersecção divina. Mensagem pelo Espírito de Madre Paulina. Bem-vindos todos vós, mais uma vez. Bem-vindos todos nós, mais uma vez também. E bem-vindos todos aqueles que estão aqui, reinam por esta obra, e todos aqueles que estão num numerário muito grande, em um recinto, outro recinto, outro recinto. E cada recinto tem uma ordem específica. Tem um trajeto específico cada um. Então, os dados dizem que a circunstância de eles estarem, como estão aqui neste auditório, todos os outros também estão. Se existem auditórios, existem assentos. E se existem assentos, existe um intento em cada assento. Tudo é muito natural e simples. Mais uma vez, que esta vida que se manifesta, intermitente, que nos faz estar vivos intermitentes. E a vida se manifesta intermitente por nós, para nós, no interior deste portal da eficação, pleito ecumênico da verdade. Um pórtico que indica aqui há um reino onde aquilo que se vive, que esteja por vivificar a potência de Deus em nós, pode ser esclarecida, pode ser revelada. Donde o esquecimento disto e a origem disso desapareceu nesta grande terra, donde habiteis encarnados desta orbe, filhos do Pai, encarnados desta orbe, do gênero e da natureza espiritual, humana ou humana espiritual, como queiram, um gênero de existência, um gênero de progressão, um modo daquilo que possa evoluir e nem em progressão. Então, ó gênero da natureza humana e espiritual, mais uma vez, todos vós, todos nós, não consegui nada, de que não encerramos, continuamos. E mais do que continuamos, fazemos parte de algo ancestral, existencial, que não se quebra, a não ser em circunstâncias tão tremendas e tão perversas que pode se cortar. Então vamos tratar de algo muito simples. Todos já ouviram falar, muitas vezes, da evolução e da progressão. Quer dizer que temos uma progressão como encarnados civilizatoriamente, uma progressão de onde vamos e voltamos e deixamos aqueles que, impossibilidade máxima, aqueles que vamos deixar viventes, num circuito incessante. Então temos ideia de que evoluir há duas circunstâncias. Evoluímos coletivamente, sendo que evoluir coletivamente é de que toda essa civilização coletivamente se evolua. No molde onde existem cidadãos do gênero masculino e feminino, e esse cidadão possa, na evolução externa, ter mais proveito ou possível do que dentro deste gênero e espécie possam ter. Então, a evolução
desde a partir do primórdio civilizatório até aqui, a evolução que podemos dizer é estrondosa, coletivamente. E temos algo a tratar. Existe a evolução espiritual, totalmente e absolutamente distinta da evolução civilizatória. De outra forma, no gênero e grau, onde os seres da natureza humana e espiritual conseguem sair desta orbe e já estão indo para outros planetas. No consignado disto, de facilitadores, invejáveis perante algumas décadas atrás. O que traz isto para a evolução espiritual? Ou isto inverte, tem uma inversão do que significa o primórdio da natureza humana e espiritual de cada um de vós. Em primeiríssimo lugar, morrem sozinhos, nascem sozinhos e vão viver em muitos vetores e campos de vida a sós. Então, lá quando estiverem entre um campo e outro de vida, alguém pode dizer, sabe, do reino que vier, o reencarnatório, já estão indo, já foram para a Lua agora, vão para Júpiter. O que significaria isto para vós? Cada um de vós. No tocante, que no interior desta evolução, o que evoca e invoca em nós é o peso específico da potência de Deus, que arregimentamos para nós ou não. Pode ser que esta potência divina, de que fulminantemente nos atinge sem parar, esteja no rabo do avião ou na parte dianteira daquilo que transporta alguns para ir para Júpiter. Então podereis dizer, a minha potência divina é muito grande e está coletivamente lá no princípio e no começo da grande nave espacial que está indo para Júpiter. Ou das mais descobertas científicas, de que sobressai toda a tecnologia existente. Então podereis dizer lá, em outro campo de vida, que uma parte de vós está num aspecto que tem facilitador de toda a tecnologia possível de comunicação entre homens e de todos os favorecimentos que eles contêm, de milhões e bilhões de conhecimento. Então podeis dizer uma parte deste ser humano espiritual que está em outro campo de vida, está lá dentro daquela tecnologia que tem bilhões de informações simultâneas e rápidas. Onde haveria em outros modos de caminhar ou atravessar os oceanos por meses e meses para chegar a uma carta. Aí dizeis, soberanamente outro campo de vida, lá dentro daquele lugar. Ao contrário de levar meses até atingir uma notícia para outra, atingimos instantaneamente. Então, sou um pedacinho daquilo. Sabe o que vai valer isto? Nada. A evolução humana quer dizer o despertar humano, o despertar de que todos nós, somos uma fagulha da potência divina. Nós não nos realizamos, nem um fio de cabelo. Somos realizados, mantidos, sustentados, dia e noite, vida por vida. Então, o que vale para nós na evolução humana? Na concorrência de que, no interior da potência divina, temos a velocidade muito maior, 10 vezes mais, do que qualquer nave que está indo para Júpiter. Podemos instantaneamente estar em Júpiter. Sabe de onde? De onde Cristo disse, através de mim, rapidamente passareis e conhecereis o plano divino. Mas que nave precisamos construir para rapidamente, no interior crístico diz,
passa através de. Esse passa através de não é de um lugar onde caminhamos. É da instantaneidade, da potência divina que conversa com a potência divina, de que abraça a potência divina. Estamos inseparados. Quão separados estamos de toda a tecnologia que tratamos agora? Então saibas, quem está realizando esta proeza de aqui estar e tratar convosco é o espírito da natureza humana em progressão e evolução, que tem um nome muito conhecido nesta terra, de que este nome e o codinome é Madre Paulina. Então direis, Madre Paulina, por que escolheste um nome igual a Madre Paulina? Não é um nome igual a Madre Paulina, é o espírito de Madre Paulina. Porque estáis aqui, Madre Paulina, num departamento tão minúsculo e tão pequeno de encarnados, sendo que há milhares e milhares e milhares depositando para a Madre Paulina tudo o que possa e perscrutando algo em troca mais terrível possível. Madre, trouxe esta vela e vós curais tudo de mim. Faz de mim a possibilidade de subsistir nesta terra. Então esta Madre Paulina que aqui está tratando convosco, diz para todos vós, que distância tens da potência divina que aí adentrou em vós e está lá fora? Que distância está de que está na hélice de um grande avião ou em todos os estudos científicos? Que distância? Podeis pegar com a mão? Com todas as facilidades que temos, todos os facilitadores científicos, mecânicos, arquitetônicos, artísticos, de que tamanho estão reinando aqui agora? Apenas num consignado. Nós, vós, unicamente vós. Se num instante aquilo que pode estar em nós vitalizado ou desvitalizar, estamos empobrecidos, o que fará enriquecer isto? Em todas as alianças possíveis que acabamos de tratar. Então este é o indício do portal da edificação, pleito ecumênico da verdade, um pleito, um conjunto de ordens coligadas que é impossível lá fora. Como poderia o kardecismo estar junto com a grande fraternidade branca? Como a grande fraternidade branca poderia estar junto da grande Umbanda, que é tão recente neste mundo e tão antiga, onde todas elas ao mesmo chegando num ponto, como subindo uma coluna, como subindo uma pirâmide, tão distintas as faces, e quando chega lá em cima é único, o ar, a voz, a velocidade, a revelação. E todos nesse consignado têm uma única voz. E lá na base da pirâmide, distintas. Não era possível uma ordem só. Fazer e realizar a obra deste portal haverá e está realizando. Não era possível. Então, especialidades, em eras e eras, especialidades, regências. Nessas facilidades, nessas regências, estão os seres coligados espirituais, que fazem um traçado único e depois dispersam-se para chegar de novo. Quer dizer que aqui reinamos apenas por incitar e trazer todos vós para o princípio, não para a frente. Senão a próxima vez nós vamos fretar um grande avião e vamos todos juntos na maior biblioteca do mundo. E vamos ficar lá mais uma semana.
Então, Madre Paulina, como pode usar os termos modernos? Madre Paulina é muito moderna. Quer dizer que o tempo de onde não reina mais como encarnado é muito breve. E nós não estamos em algumas nuvens flutuantes, estamos numa organização. Podemos tramitar por todas as partes desta terra, rapidamente. Então resolvemos, em muito recente momento e ponto, que poderíamos utilizar, sim, os elementos tão naturais de que reinam nós, todos nós, neste grande mundo lá fora, com um aparelho no bolso. Tudo é rápido, tudo é veloz, menos a evolução. E evoluímos, ficamos dependentes, ficamos explorados, ficamos subservientes, ficamos compradores de práticas, de vendas do que é inútil. E toda a exploração que temos é de tal modo que nenhum nervo e nenhum músculo precisa ser ativado. Toda a exploração antiga movimentava-se tudo, os braços, as pernas, os movimentos, o instinto, a inteligência diante daquilo. Dos grandes exploradores não precisamos mais nada disto, precisamos de um dedo só. Nenhum músculo, nenhum nervo, nem instinto. Isto não quer dizer que precisamos eliminar tudo isso, mas estar revelados disto. Então a revelação é o elemento primordial e fundamental do que tratamos aqui, que significa revelação. Revelado. Revelado significa que aquilo que possa estar escuro, com uma claridade suficiente, está revelado. Se perdi uma chave, ela está revelada e pego a chave. Se não está revelado, vou ficar em volta procurando a chave. A revelação significa que se algo nos toma pelos pés, se existem armadilhas que pegam pelos nossos pés e tem correntes, de repente somos revelados que temos umas correntes nos pés. Aí podemos ter todas as artimanhas possíveis para nos libertar. E se por acaso não há revelação? Estamos com uma corrente nos pés. Ela delimita, como delimita os cães, só até aqui e para cá, até aqui e para cá, até aqui e para cá. E nos acostumamos, porque nossos próximos estão também daqui para cá, daqui para cá, daqui para cá, e nos irmanamos daqui para cá. E tem algo para todos nós aqui, na feituras de seres espirituais da natureza humana, invisíveis, e de que tem algo em particular. Pode realizar uma obra raríssima neste mundo inteiro. A capacidade de uma retenção da potência divina, breve, curta e parcial. Então temos algo que possa dizer como uma tela de cristais do quinto elemento, como diamantes, do quinto elemento, onde ela consegue reter um tantinho, um pouco, de toda a potência divina em nós que entra, está na hélice do avião, está por todas as partes desta terra, menos em nós. Esta retenção é o maior tesouro dos tesouros que pode existir, e é o tesouro crístico, tão em esquecimento, tão profundo, que podemos tratar da concordância ou discordância, o aceite ou desaceite, de um ser que abriu espaço nesta terra e realizou uma obra onde poderia a escuridão e o esquecimento ser muito maior do que está. Não intelectual, porque que intelectualidade vai viver cristicamente? Será que vamos
ler o Evangelho tantas vezes que podemos falar dele como quisermos. Não há potência nisto. Então, seres especialíssimos, naquilo que estamos aturdidos em esquecimento profundo nesta terra, de que amanhã, no futuro por vir, do sol que vai subir, e vamos resolver alguns problemas exatos ou inexatos, ou vamos estar em sofrimento naquilo que arrecadamos, ou em sofrimento daquilo que não arrecadamos. Ou vamos estar em sofrimento pela perspectiva de nossos desejos. Ou daqueles desejos que imantamos nesta terra e fazemos eles permanecerem, gastando e consumindo toda a potência de Deus em nós. Então, o atributo da potência de Deus em nós é tão antigo, como tratamos aqui. Então, há seres espirituais que escapavam da terra e iam para as montanhas, e iam para aqueles lugares mais remotos, já que precisava e sabia que precisava acumular a potência de Deus. Então ficariam devotos, místicos. E pelos grandes mestres falaram para economizar a potência de Deus. Todos os laços da matéria, um por um, dos nossos atos, do congraçamento que tivemos, tem que ter a visibilidade total. E podemos realizar a obra de desatá-los. Então podemos dizer que o passado é o passado. Então estamos a partir de agora, e toda a ciência sociológica diz que a partir de agora, e de tudo que ficou para trás, ficou para trás. Se fosse assim, filhos desta vida não estariam encarnados, possivelmente em uma clã ou uma família grudada em si mesma, em profundas dores. Estaríamos a partir de agora num oásis de vida espiritual. Então, a partir de agora não existe. Somos os resultantes de todos entrelaçados e laços infinitos, imensos, exatamente daqueles onde realizamos a obra de tramá-los por vidas. E há quem escape. Quem estiver a fórmula científica, religiosa, traga para esta ordem portal da eficação, levaremos por todas as partes, cada um de vós, na impotência que tens, em cada circunstância. Sobrecarregamos daquilo que entendemos de que é lucro e estamos em prejuízo. E lutamos pelo prejuízo até que o prejuízo fique muito maior ainda. Isto quer dizer que um grande místico, um grande sábio, poderia dizer para todos vós. Então, o que os apóstolos disseram? Exatamente o que tratamos. Mas os apóstolos, que apóstolos, ora apóstolos, então podemos lê-los e relê-los em esquecimento, nada significa, só quando temos uma potência, em uma região de que recepcionamos do Pai, num ponto que recepcionamos as irradiações do Pai, do que tratam, e de que tratam todo o Evangelho, a fé. Então indicamos que podemos discutir que isso é uma grande bobagem, a fé. A fé significa o elo maior possível, que na potência divina, quando ela enche nossos pulmões e nossa vida, o Evangelho existe. Senão, ele não existe. Se toda a discussão humana está em nós, o Evangelho não existe. A verdade e a vida não existem. É discussão.
Então crede vós, como disse o Cristo, na qualidade de que o Pai, infinitamente, absolutamente, em primeiríssimo lugar, quer dizer que a potência de Deus em vós, em primeiríssimo lugar, abre portas, esclarece, desobstrui. E soberanamente o Evangelho nela em si mesmo trata. Isto quer dizer o que Cristo disse, mas onde estamos inteiramente no mundo em discussão, em proveito de nós mesmos, em aparência, estamos dando possibilidade de que esses fios tramem, entra e trame. A fé, esta fé que traduzimos, é de tamanho tal que todo o Evangelho está nela, que todo o búdico está nela. Preencheu-se. Estamos ricos, desabasteceu. Estamos pobres. Mais ricos do mundo. Nossa grande parte do que adentrou em nós está em alguma hélice por aí. Ou no interior de um aparelhinho lá dentro. Haverá de estar, sabe de onde? No interior. No interior. Então toda a potência divina reina no interior. No interior da árvore, na potência divina, sobressai os efeitos, as folhas, os caules, sobressai os frutos que nós comemos exteriormente, mas no interior do fruto está a potência divina. Se o fruto tiver pouca potência divina, comemos pouca potência divina, indiretamente só potência divina existe. E do que é para nós ir lá fora deste mundo grande, em separado tudo? Então, disse que toda manifestação externa não se pega. Então podemos comer externamente o fruto, que é uma manifestação. Então, de algo que está distante, podemos comer o fruto que está distante, até o sabor está distante. Então, o interior pega o interior, e o interior que pega o interior. Soberanamente, não existe mais em todas as pátrias, só existe o que é exterior se comunicando com o exterior. O interior não existe mais. Quer dizer, daquilo que constitui de toda a literatura espiritual, então disse que os seres podem, em velocidade imensa, se deslocar-se, estudando a potência divina no interior. Então não está num organismo que se movimenta rapidamente. Então é a potência divina em si mesma que faz este movimento. Isto é um esquecimento absoluto em poucos reinos esclarecidos e revelados, já que isto, o postulado disto, ancestralmente era tudo, e o exterior era pouco, era pouquíssimo. Então todos os seres espirituais que dentro da lei, dentro do conhecimento, dentro daquilo que sustenta, ele poderia entrar no interior, do interior, e buscar onde precisava, e trazia para cá e dizia assim, toma isto. E ele tomava aquilo, e o interior daquilo que tomava se curava de dentro para fora. Isso não existe mais. Existem laboratórios, grandes hospitais imensos. Toda a ciência possível, exploratória que é possível. Primeiro, este grande mundo nos faz doentes. E depois nos cerca de farmácias. Quer dizer que antes de existir farmácias, como era o homem? Antes de existir laboratórios. Quer dizer, que tamanho podemos utilizar disto? Que primórdio podemos utilizar disto? Então, antes, no primórdio muito recente, então não havia nem penicilina e nem antibióticos.
Então, muitos milhões morreram no acidente de que não havia o que combatesse. Algum tipo de vida que nos infestava e nos matava. Mas houve, em muitas épocas onde nada disto existia, e os homens seguravam. Então esse intermediário recente é porque o homem já estava muito doente. Nos silvícolas não havia tuberculose, e nem tudo aquilo que precisávamos ser vacinados. Mas depois houve a entrada permissiva de todos nós. Então, na época da tuberculose, que foi uma era grande, de que morreram milhões de tuberculosos, é porque já estávamos muito doentes e permitiam de que bactérias, vermes, vírus entrassem em nosso organismo e nos matassem. Perdemos isto por instinto. E somos altamente dependentes como encarnados disto, senão morreremos. Não há mais a circunstância da potência divina em nós, onde o vírus não entra. O vírus entra. E vamos precisar da penicilina e do antibiótico e outros medicamentos. Ficamos dependentes. Então, no período que Madre Paulina estava encarnada, existia o princípio da penicilina. Muitos morriam de tuberculose e muitos estavam doentes, incluso Madre Paulina, que esteve muito doente. Incluso Madre Paulina, que esteve muito doente, já que aquilo que se enfraquecera coletivamente, se enfraquecera do indivíduo e do ser. Mas é um período curto. Sabe quantos milhares de anos da natureza humana e espiritual habita esta orbe? Milhares. Então estamos fracos há muitas centenas de anos. Então, desde as grandes pragas que vieram neste mundo, e nestes 500 ou mais anos, é porque já estávamos fracos. Não é agora de alguns anos, ou de uma década ou duas. Estamos dependentes da penicilina e do antibiótico para sempre, e há muito tempo. Então, percussionar. Quando o Espírito percussiona tudo isso que tratamos, ele tem uma revelação e fica claro tudo o que claramos, tudo o que tratamos. Então disse Cristo, no elo da fé principal, de onde o Pai, que nos sustenta. E este Pai que nos sustenta é acima de tudo o que é possível. E ele acumula. Abrimos todas as portas possíveis, até do milagre. Milagre não existe mais. Então o milagre é coletivo. Ficamos doentes, ficamos tuberculosos e tomamos antibióticos corretos e já saramos. Que milagre! Então consta que, neste portal de edificação, e todos que se expressam aqui, sentados, bem sentados, tem um ser que, como este intermediário, é intermediário, e ele recepciona algum ser de outra, de uma camada, de um campo, de onde ele de cima ele tem luz que vem embaixo. E ele trata conosco, ele diz assim, o fundamento do portal de edificação é este, sim, sim. Todos nós, é disto que tratamos. Este é o único capítulo. Num reino de encarnados como estamos, o segundo capítulo é quando temos a revelação. E quando temos a revelação, é já que aconteceu algo inusitado. Não estamos jogando fora por aí a potência divina em absurdamente absurdos. É como se fôssemos o próprio Deus. Que podemos, todos os atributos, caminhar como queiramos, tratar como queiramos.
realizar a obra como queiramos e ficamos pobres. Mas não ficamos tanto, sabe por quê? Temos todo este mundo externo para nós. Este mundo externo, este campo de vida de todos nós, quando encerra, é outro campo de vida. Né? Existe entre esses campos, um lugar intermediário. Neste lugar intermediário, muitos vagam, querendo voltar para cuidar das suas posses e não conseguem. E desespera-se. Das suas posses materiais, das suas posses de todos os seres humanos que fizemos deles isto. Ficamos incomunicáveis. E sabe o que precisamos para passar de um campo de vida para outro? Potência de Deus. Nenhuma capacidade tecnológica, e nenhum tipo de aparelho, e nenhum tipo de viagem para Júpiter. Precisamos da potência de Deus, daquilo que Cristo disse. Então o vetor crístico é o mais adiantado de todos os adiantados. É a ciência da ciência. Se deixamos nossa potência divina e arquitetamos ela conjuntamente em alguma circunstância, ela caminha sobre a terra. E transmutamos em potência divina naquilo mais esquecimento possível. E isto valerá em cada passo, em cada passagem que precisamos ter. E muito. Então, o que seja, não existe mais. Entre nós, no portal da ficação, o que seja, não existe mais. Se sou irresponsável, inconsequente e devastador, mas que um dia Deus Todo-Poderoso venha, pegue-me pelos braços e me leve. O que não existe. Que meu guia protetor possa então guiar-me o suficiente, ele tenta guiar, se aproxima e diz, por aí não, por aqui. Não, é por aqui mesmo, porque aqui é onde eu fixei minha morada. Onde fixei todos os semelhantes possíveis da minha morada, e é aqui que quero permanecer. Não venha com isto, mas que Deus Todo-Poderoso possa então levar tudo junto. Tudo que arquitetei, leve tudo junto. Pode tudo junto? Pode, tudo junto. Vamos todos juntos? Centenas juntos. Então o que não existe? O que existe para nós todos é algo, o que estamos prontos para tal, dentro da lei. De outra forma, a Madre Paulina, entre todos os quesitos e todos os quesitos espirituais, poderia dizer, olha, esqueçam de tudo. A partir de agora, vamos juntos. Não existe que. Existe a revelação, a corresponsabilidade e saber que algo nos enfeitiçou de tal modo que tudo ficou escuro e ficamos enfeitiçados na própria escuridão. E alçamos voo pela própria escuridão, por onde vamos nesta terra. Isto está tecnologicamente gravado e estará no porvir. Então, todo tecnológico, se utilizarmos pela premência do Espírito, terá grande valor. Se utilizarmos pela premência do mundo, não terá valor nenhum. Então, isto é uma equação científica. Será que tudo isso que tratamos é ofensivo, filhos desta vida? Este intento
do espírito, será que é ofensivo? Como recebemos isto? Se dói, é porque estamos em luta pela verdade. Estamos em luta. Não é possível que tenha que haver de ser. E o que é luta dói, cansa, exausta, fica exaustivo. E continuamos lutando porque através daquela luta será possível que possamos, tudo o que arquitetamos, podemos distorcer a lei espiritual e fazê-la reinar. Não há distorção. Não há como corrompê-la. E de certo modo, quando a escuridão é total, e temos a revelação que estamos no escuro, e que não existe para nós que estamos no escuro, tudo está claro diante daquilo que entendemos que está claro, mas de fato, e estremecemos de que, nossa, estou no escuro, estou com os pés atrelados. Apenas depois disso, podeis levantar a mão e dizer, eu tenho revelação disto. Aí sim um guia protetor, como quereis, aproxima-se e diz, a saída eu sei, escuta a voz, você vai. Se o desespero é grande, e se a dor é insuportável nos pés, vai aceitar. Mas se houver conforto, vai preferir ficar do jeito que está. Então a revelação diz, estou no escuro e meus planos foram enganosos. Quando isto acontece, estamos começando. Há possibilidade da retenção de Deus ter um caminho, e o caminho é inusitado. Então, nesta retenção que nos deram de presente para todos nós, e para a Madre também, existe um quesito de possível de estar presente o suficiente, só presente o suficiente, e não estar em todas as bandas desta terra. Vós, unicamente vós. Existe uma alquimia que nos é dada a apresentar por esta reunião que tratamos, sentamos em cadeira, numa mesa redonda, e depois tem alguém que é intermediário. Esse intermediário diz, existe uma alquimia e deveres passar nesta terra, para esta terra, para encarnados e desencarnados, e sim passar no reino do desencarnado. Todos os desencarnados terão um ponto de referência. Então sois vós todos que estão dando este ponto de referência para todos os encarnados, mas saibam, em menos de algumas décadas, todos não estarão mais aqui, estarão lá. E se tiver algum presente, terá uma âncora, que estiverem desencarnados e ouvirem a voz do Espírito através da carne. E a carne ouvir, significa que muitos vão voltar para cá. E estarão como vós, sentadinhos assim. Todos nós. Então existe uma alquimia. E diz a vós, passe esta alquimia. Trata dela. Todos ouvirão e terão uma oportunidade de uma revelação imensa. A alquimia que eles trazem é a seguinte. Existe um lugar, uma passagem que tem uma porta. Esta porta foi feita com toda a tecnologia, Madre Paulina está sendo sarcástica, toda a tecnologia possível, para na nossa digital estar à frente dela
e a potência divina estiver soberana, estiver num elo de fé imenso, ela abre. É uma digital nossa, potência divina. Não há como corrompê-la. Onde está essa passagem? Então, muitos místicos dizem, caminha, muitos e muitos e muitos dias e meses e caminha para leste e encontrareis isto e isto. Então, era uma artimanha do espírito, do mestre. Esta passagem, como na alquimia, ela está em todas as partes e não está em lugar nenhum. Mas onde estiver pronto, ela se apresenta. Então, quando estivermos prontos, ela se apresenta seja onde for. Não precisa ser uma caverna no Himalaia. E estar pronto significa que toda a imbecilidade que temos e despendemos nossos recursos da potência divina em todas as partes, nós guardamos ela. Porque ela vai ser suficiente para qualquer circunstância que o Espírito nos indique. Bom, estamos à frente desta porta, uma potência a mais para todos nós. E tem um desígnio de que há vários ritos de passagem do que trataremos. Ritos de passagem significa que aquilo que nunca mais, um rito de passagem é a crisma, o rito de passagem é o batismo, um rito de passagem é nascer, um rito de passagem é morrer. Ninguém volta. O que nasce não volta. Então o que nasce não percorre a vontade de voltar e instalar-se no útero outra vez. Isto é um rito de passagem. Quando não sabemos que momento dormimos, é um rito de passagem entre a vigília e o sono. Quando acordamos também é um rito de passagem. Não sabemos como saímos do sono para a vigília. Existem 7 camadas para a vigília, mas trataremos de outro modo. Estamos na porta de que ela se abriu. Então, num rito de passagem, num empuxo. O empuxo quer dizer algo circunstancialmente que nos tira da vigília e leva para o sono. Algo que tira, que no empuxo estamos no útero e estamos chorando fora. Um empuxo do mesmo modo. Este empuxo está na soberania de um mistério. Nunca foi filmado. Então temos um empuxo nesta passagem. Quer dizer que não vamos caminhando, olhando para essa passagem. Temos um impulso e caímos num campo de vida do descanso. O descanso maior que é possível na Terra. Então, no empuxo, entramos na Terra do descanso. No vetor do descanso, no campo do descanso. E quando esse descanso não é meio descanso, 1/3 descanso, ele é total. Entramos no reino que poderíamos ficar na eternidade. Então existe um reino com uma potência divina, de que em si mesmo poderia ser nosso lar, nossa pátria, em tudo o que é possível, para sempre. Mas não é suficiente, porque há outros ritos de passagem, sejos naturais do que acontece, um grande descanso. Quando temos um grande descanso, diante de insuportáveis cansaços, mas no extremo. Então, se colocasse cada um de vós em pé, num cubículo, e deixasse 3 ou 4 dias no cansaço e numa exaustão, pré-morte, pré-desencarnar, e alguém abre esta porta, tira de lá, e coloca num lugar confortável, e só aquele lugar confortável vale que quereis ficar lá eternamente. Sabe o que acontece no empuxo que deriva disto?
entramos numa profunda gratidão, do mesmo modo que aquele que nos tira de lá e nos coloca num assento confortável e nos dá água e nos dá sobrevida. Ficamos gratos. Queremos beijar os pés dele. Gratidão total. Que gratidão, meu Pai. E nesta grande gratidão total, saiba de uma coisa. Os crentes e os descrentes, numa circunstância dessa, olham para cima. Porque o elo da fé realiza esta obra. O elo da fé é o mais indizível. É um elo de velocidade tão imensa que é indizível e impegável, que é o elo onde, recepcionando, e aquilo que nos faz recepcionar tem um contágio no interior de tudo. Então, soberanamente, esta gratidão ultrapassa todas as arrogâncias possíveis. Que arrogância vai valer de 3 dias num cubículo em pé? Só queremos saber de uma coisa. Queremos a sobrevida. Queremos um copo d'água em desespero e dor. Sabe o que acontece quando acontece isso? Vamos repetir. A gratidão da gratidão. O estado da gratidão conjugado com o descanso. E no outro, mais um rito de passagem e mais um empuxo. Acontece algo inusitado. Entramos em oração. Não há como não existir isto. E oramos. Meu Pai, meu Deus, Olorum, ó Buda, ó o que quiserem, ó Cristo, ó todos os santos desta vida. Entramos em oração. Nada é maior do que esta oração, nada. Se entramos em oração, há um conjugado desta ordem. Existe um salão, existe uma porta principal e uma triagem para quem entra neste salão, de que está todos os seres aqui, todos os seres que arquitetam este portal da unificação, está todos vós encarnados, e alguns desencarnados que adentrarão por esta porta, já que tem um pedido, preciso entregar isto para exatamente que seja para todos vós. E todos vós têm um, e se não tiver, o portal da unificação indicará algum, para entregar algo. E então, isto que é para entregar algo, não significa que aquilo que exatamente pedimos muitas vezes é aquilo que precisamos muitas vezes. Se dá uma ferida na parte externa do braço, lá na parte interna, lá muito internamente, lá onde está o que intermedia o espírito, está sobejamente algo de que faz vir uma ferida externa, mas só queremos uma pomada. Então não vem uma pomada, vem aquilo perfurante que vai lá e daquilo que está escuro, pavorosamente escuro, pode entregar esta luz para aquilo que está escuro. Sabe o que vai acontecer? A ferida vai fenecer e desaparecer. Qualquer ferida. Ferida do coração, ferida da emoção. Ferida daquilo, da nossa arguição. Feridas naquilo que entendemos do que é lei, do que é justiça, do que é tudo. Que se for distorcido, alguém pede, olha, existe uma distorção daquilo que entende do que é de direito, do que é de fé. Então recepciona todos vós. Não importa o que pediste, haverá de ser aquilo que precisam. Todos vós. E Madre Paulina também. Sobejamente Madre Paulina também. Recepciona para suas dores ainda, de que não encerraram
em distúrbios muito ancestrais, de desejos ancestrais, de que eram enganosos. Então estamos, porventura, numa estratégia deste portal de edificação, de Madre Paulina e de todos, apenas do que estavam muito lá na frente voltar para estar presentes o suficiente por recepcionar o que muitos em desespero querem entregar. Então seja um familiar, seja uma alma que combina com outra alma, que seja por um anjo protetor como quero, dentro do desígnio de muitas e muitas vidas, e que precisamos entregar, sabe, aquilo que está lá no fundo, purgando. Um medicamento para aquilo, se parar de purgar aquilo, terá um bem-estar e uma boa-ventura que nunca existiu. Terá uma voz. Quer uma voz? Quem quer uma voz que diga, siga-me? Mas tem que ouvir a voz. Então, Madre Paulina, através deste aparelho mediúnico, ou da capacidade que possa ter o ancestral de realizar esta obra, a gratidão é imensa, e cada vez sinto-me mais à vontade, tão à vontade que me sinto tão encarnadas como todos vós. Incluso as dores nas minhas pernas, que nem existem mais, são outras pernas. Entendo nesse apetite entre nós todos. Isto para gerar algo que quando abrir o portão e sair, tem uma revelação de que algo vos toma e de que não sois mais o dono de nada. Somos tomados pela vida externa e pelo mundo, de um modo ou de outro. Se isto for revelado, é como se uma mão levantasse e dissesse, agora eu sei, agora eu poderia ser, agora eu posso ser, e em desespero e quero. Isso quer dizer que podemos querer uma falência, porque tudo que construímos e que lutamos por não haver falência, da obra de nós mesmos, precisa de uma falência. Então toda revelação, todo o caminho que surge espiritual, ele principia numa falência. Então, quando a arrogância fale, principiamos. Mas nós fabricamos a nossa arrogância, todos nós. Construímos tijolo por tijolo todos os dias. Ficamos importantes. Então temos o que levamos para o mundo. Dentro de certificados, queremos que os demais estejam certificados também. E de que cumpram os seus papéis igualmente, seja o que for, vossos filhos, vossos irmãos, vossos cônjuges. Enfim, podemos então agora, na velocidade dessa potência divina, nos abraçar e podemos então abrir as mãos, as duas mãos para cima, eu num consignado, onde nada é mais importante que outro, a não ser que somos filhos legítimos, e não há como provar o contrário que não sejamos. Então, do milagre que ficamos,
do milagre absoluto da criação, do propósito da criação, nós fazemos os testes ao contrário de nós. Porque todos os testes estão no deserto que Cristo lutou por 40 dias. E todos eles querem executar a obra perfeitamente e tomar a potência divina. Tudo vive da potência divina, senão haveria duas potências divinas. Existe a potência divina e o que toma a potência divina. Com isto, nossas mãos podem sentir como um tanto de eletricidade nas mãos. Esta eletricidade é das camadas mais profundas nossas. Então, no último rito de passagem, brilhante, está a consagração. A consagração crística está ligada ao Espírito Santo, a tríade absoluta. Então, ele é o Espírito imanifestado, o Espírito Santo. É algo que não é manifestado. E sempre há um cálice representando isto. E levantando este cálice, a consagração, então está além. Ela está na possibilidade desde o descanso profundo até a oração, no consignado disto, abraçado, a consagração acontece. E somos menos homens e matéria e carne, e mais espírito. Então, bendito seja entre nós aquilo que nos faz realizar. A revelação. Então não damos comportamentos. Não damos que precisamos pagar os pecados. Pecados não se pagam. Nós ficamos corresponsáveis deles. E temos um ímpeto sagrado de esclarecê-lo, iluminá-lo. Revelação para todos nós. Algo que fica claro onde estava escuro e vê a escuridão. Salve, filhos e filhas. Neste encerramento, procurem, com muita calma, ao levantar-se, passar, como se houvesse uma passagem aqui e tem um portão lá fora. Passem com esta intenção que emprestamos. Podemos principiar o último rito de passagem.